A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva e ela é caracterizada pela morte de neurônios dopaminérgicos que são situados na substância negra dos gânglios da base. Essa explicação pode ter ficado muito complexa para você, mas eu vou tentar simplificar para ficar mais fácil de você entender. No cérebro você tem umas estruturas, são pequenas estruturas que são chamadas de núcleos da base ou gânglios da base. Os gânglios da base têm funções muito importantes relacionadas ao movimento humano. E um dos gânglios da base é a substância negra. A substância negra ela é formada por neurônios dopaminérgicos, ou seja, neurônios que fabricam e secretam dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que tem várias funções importantes no nosso organismo, mas duas funções muito importantes são relacionadas ao movimento humano, e a outra função é a função de buscar alguma coisa, de buscar algo, buscar mais, buscar algo específico. Enfim, o que acontece é que esses neurônios dopaminérgicos lá da substância negra começam a morrer progressivamente. E aí você tem instalado a doença de Parkinson. Você tem instalado a doença de Parkinson. Pois bem, a doença de Parkinson ela tem um componente genético muito forte. Isso não quer dizer que você tem uma sentença. Se seu pai ou sua mãe teve doença de Parkinson, você obrigatoriamente vai desenvolver o Parkinson, porque sempre o ambiente ou o comportamento interage com a genética. Ou seja, você pode até ter tido um parente que desenvolveu a doença de Parkinson, mas isso não significa obrigatoriamente que você vai desenvolver. Tudo depende da forma como você se comporta e tudo depende de como são os teus hábitos em relação à tua saúde. Então, dentre vários fatores de risco para a doença de Parkinson, aí você tem alimentação inadequada, sedentarismo, uso de álcool, fumo, restrição de sono. Você tem uma série de fatores relacionados a estilo de vida que aumentam as chances dos genes que vieram da tua mãe ou do teu pai se expressarem no teu organismo. E se eles se expressarem, inevitavelmente, ou melhor, você aumenta as chances de desenvolver a doença de Parkinson, que mais uma vez é uma doença neurodegenerativa progressiva. E a gente precisa entender que existem basicamente dois tipos de sintomas. Você tem os sintomas motores, ou seja, os sintomas relacionados ao movimento, e os sintomas não motores, ou seja, os sintomas não relacionados ao movimento. Dentre os sintomas motores, portanto, relacionados ao movimento, você tem tremores, e aqui eu quero fazer uma observação. Quando a gente pensa na doença de Parkinson, a primeira coisa que as pessoas pensam é nos tremores, são nos tremores. Os tremores são apenas um dos sintomas da doença de Parkinson. Isso não significa que obrigatoriamente você vai desenvolver. Pode ser que você desenvolva, mas também pode ser que não. Pode ser que você desenvolva os outros sintomas. Você não é obrigado a desenvolver todos aqueles sintomas relacionados à doença de Parkinson, porque são vários. Então vamos lá, sintomas motores. Os tremores, que são os mais conhecidos, mas você também tem a bradicinesia. A bradicinesia são os movimentos lentos. A pessoa que está de fora, ela não percebe que o indivíduo está com um movimento mais lentificado, mas a pessoa que está com a doença instalada, ela percebe que os movimentos estão mais lentos. Isso é chamado de bradicinesia. Você tem um congelamento da marcha, rigidez, uma certa rigidez muscular para realizar alguns movimentos e comprometimento postural. Todos esses são os sintomas motores, portanto, sintomas relacionados ao movimento humano. Os sintomas não motores, ou seja, não relacionados ao movimento humano, aí você tem problemas no sono. Se você já tinha distúrbios do sono, eles tendem a se intensificar. Prejuízos cognitivos, como por exemplo, um pouco mais de dificuldade de aprendizado, de memorização, de resolução de problemas. Você tem ali algum grau de prejuízo cognitivo. Ansiedade, depressão, inclusive 50% das pessoas que desenvolvem a doença de Parkinson têm uma chance aumentada de desenvolver a depressão. Ou melhor, 50% das pessoas que têm Parkinson desenvolvem depressão. Isso não significa que obrigatoriamente você vai desenvolver, porque 50% desenvolve, mas também 50% não. Ou seja, não é obrigado você desenvolver todos os sintomas. Mas sim, a depressão é um sintoma importante da doença de Parkinson, um sintoma não motor. E o outro sintoma não motor é a falta de motivação. E essa falta de motivação acontece principalmente por causa dessa queda significativa na dopamina, por causa da morte dos neurônios dopaminérgicos. Então veja que são vários sintomas, sintomas motores e sintomas não motores. A notícia boa é que o exercício físico, você tem várias
várias formas de tratamento, né? Claro que eu vou falar aqui sobre exercício físico, sobre o papel do exercício físico. Aqui eu vou destacar o papel da dança, de dicas rítmicas, que eu vou explicar já já o que é, e da musculação. Mas você tem várias formas de tratamento e a principal é através do uso de medicação, é o tratamento farmacológico. E dentre os vários medicamentos utilizados para a doença de Parkinson, você tem o mais comum, que é o levodopa. Esse medicamento, ele aumenta os níveis de dopamina no teu corpo, fazendo com que você tenha uma diminuição desses sintomas, tanto motores como não motores. Mas também existem outras formas de tratamento. Deixa eu tomar uma aguinha antes que eu tosse, que a ar-condicionado está bem aqui na minha cara aqui. Já tossi. Mas também você tem outras formas de tratamento, como por exemplo, uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação saudável, psicoterapia, que é muito importante, principalmente quando o portador da doença de Parkinson desenvolve depressão, ansiedade, transtornos do sono, distúrbios do sono e por aí vai. E claro, o exercício físico. O exercício físico, eu sempre digo isso, né? O exercício físico, ele atua em dois contextos, quando nós falamos em doença de Parkinson. Ele previne e ele trata. Mas aqui a gente vai falar do tratamento. Com o exercício físico, especificamente, o uso da dança e da musculação ajuda no tratamento da doença de Parkinson. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo. Esse estudo ele foi publicado, foi um estudo de revisão sistemática e meta-análise. Esse estudo foi publicado na Frontiers in Neurology. Esse estudo foi publicado por pesquisadores ingleses, gregos e brasileiros no ano 2022, portanto no ano retrasado. E aí o que foi que esse estudo fez? O que foi que essa meta-análise fez? O que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 49 estudos que investigavam os efeitos de dicas rítmicas. Eu vou explicar já o que é dica rítmica, né? Eles pegaram 49 estudos que investigavam o papel, o efeito das dicas rítmicas, da dança e da musculação, né, do treinamento resistido, nos sintomas motores, em outros sintomas, outros parâmetros relacionados à doença de Parkinson. E aí, juntando esses 49 estudos, dava um total aí de 3.767 pacientes. Muito paciente com doença de Parkinson, né? Como eram 49 estudos, as durações das intervenções variavam. Então tinha intervenção que durava apenas um dia, era apenas uma sessão de exercício, e tinha intervenções que duravam até 6 meses de intervenção aí, né? E aí quais foram os resultados que esses pesquisadores observaram? Eles observaram que todos os pacientes que foram submetidos a essas intervenções de dicas rítmicas, dança e musculação melhoraram a velocidade de caminhada, a mobilidade funcional, diminuíram os sintomas motores da doença de Parkinson e melhoraram a qualidade de vida. Todos esses parâmetros que eu acabei de falar, eles são afetados pela doença de Parkinson. Portanto, com essa intervenção, todos esses parâmetros melhoraram. Essa é a conclusão geral do estudo. Deixa eu te falar logo que são dicas rítmicas, para a gente falar dos detalhes desse estudo. Dicas rítmicas são basicamente assim. Você vai fazer uma determinada tarefa motora, pode ser caminhar, pode ser qualquer outra tarefa, pode ser subir escadas, enfim, qualquer tarefa relacionada ao movimento, mas no ritmo de alguma coisa. Pode ser um ritmo de uma música, pode ser um ritmo de um metrônomo, você coloca um metrônomozinho com um ritmo lá, enfim, e aí você vai executar os movimentos no ritmo daquele metrônomo. Isso são dicas rítmicas, isso é um exemplo de dicas rítmicas. Então eles utilizaram dicas rítmicas, dança e musculação. E eles verificaram que todos os pacientes que foram submetidos a essa intervenção melhoraram a velocidade de caminhada, a mobilidade funcional, os sintomas motores e a qualidade de vida. Essa foi a conclusão geral. Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água, tá? Mas aí quando a gente vai ver os detalhes desse estudo, o que é que nós observamos? Que a velocidade de caminhada foi melhorada principalmente pelas dicas rítmicas. Eu vou repetir para você. A velocidade de caminhada em pacientes com doença de Parkinson foram melhoradas numa maior magnitude, principalmente com as dicas rítmicas. Já a dança e a musculação melhoraram significativamente, principalmente a mobilidade funcional. E a mobilidade funcional, ela foi avaliada através do teste TUG, que é o Time Up and Go, ou seja, o indivíduo está sentado numa cadeira
e ao comando do pesquisador, né, ou do professor, o indivíduo se levanta, ele anda uma certa distância, uma distância pequena, toda vez eu esqueço o tamanho dessa distância, é uma distância pequena, ele contorna um cone que está lá na frente e volta e senta na cadeira. Esse teste ele mede mobilidade funcional, e a mobilidade funcional dos pacientes com doença de Parkinson foi melhorada principalmente pela dança e pela musculação. No entanto, quando nós falamos nos sintomas motores, lembra dos sintomas motores? Quais são os sintomas motores? Tremores, bradicinesia, que são os movimentos lentos, congelamento da marcha, rigidez e comprometimento postural, ou seja, os sintomas motores foram melhorados principalmente pelas dicas rítmicas e pelas danças. E quando você compara dicas rítmicas com as danças a dança, né, melhorou numa maior magnitude os sintomas motores. E quanto à qualidade de vida, a qualidade de vida foi melhorada principalmente pela musculação. A qualidade de vida ela foi medida através de um questionário específico para pacientes com Parkinson. E a qualidade de vida ela basicamente mede coisas do tipo bem-estar físico, bem-estar mental, social, ambiente, se você sente disposição, enfim, né? Qual a tua avaliação em relação à tua saúde, enfim, ela mede a qualidade de vida através de uma série de perguntas. E o que os pesquisadores observaram é que a musculação melhorou numa magnitude maior a qualidade de vida quando comparada com a dança e com as dicas rítmicas. Então a musculação melhorou numa magnitude maior aí a qualidade de vida. Além de que só a musculação, claro, promoveu ganhos de força nos membros inferiores, o que é um ponto muito importante quando nós falamos em pacientes idosos com doença de Parkinson. Por quê? Porque pacientes idosos com doença de Parkinson têm uma chance muito aumentada de levar quedas, de cair. E cair é um problema de saúde pública em idosos, principalmente quando nós falamos em idosos com doença de Parkinson. Então, aumentar a força muscular dos membros inferiores é uma forma efetiva de reduzir a chance desse idoso cair, porque essa queda pode vir acompanhada de uma série de outras complicações, inclusive fraturas. Então vamos aos comentários, e antes de eu fazer o comentário, deixa eu dar outro golinho, antes que eu já estou tossindo aqui. Já tossi. E aí vamos aos comentários. Primeiro, entenda que o exercício físico, ele de forma nenhuma, ele deve ser o tratamento principal da doença de Parkinson. O exercício físico ele deve ser o tratamento adjuvante, ou seja, o tratamento que está junto a outro tipo de tratamento, que é o tratamento principal. Então, o indivíduo que está com Parkinson, ele deve fazer o tratamento medicamentoso, o tratamento farmacológico, tomando o medicamento certinho e, claro, utilizando outras formas de tratamento adjuvantes. Dentre elas, nutrição, uma nutrição adequada, psicoterapia, né, regulando o sono e, claro, fazendo exercício físico. Mas o exercício físico ele não é o tratamento principal. Então, de forma nenhuma, ache que o exercício físico pode substituir o tratamento farmacológico, que não pode. Não é para acontecer isso. O exercício físico ele atua como tratamento adjuvante. Portanto, se você deseja tratar de uma forma mais eficaz o Parkinson, você vai utilizar o tratamento medicamentoso, uma nutrição adequada, psicoterapia, regular o sono e fazer exercício físico. Esse exercício físico que eu destaquei aqui foi a musculação e a dança. E claro, dicas rítmicas também. Mas pode ser um exercício da tua preferência, caso você não goste de musculação ou de dança. Pode ser um exercício aeróbico, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser uma pedalada, pode ser natação, pode ser hidroginástica. Mas claro que também pode ser a musculação. E se você gosta muito de dançar, pode ser a dança. Porque nesse estudo aqui, a dança mostrou melhorar alguns parâmetros relacionados à doença de Parkinson. E aí você me pergunta, como é que a dança qual o mecanismo fisiológico envolvido por trás das melhoras nos sintomas motores proporcionados pela dança? Em resumo aqui, né? Como é que a dança melhora alguns parâmetros da doença de Parkinson, alguns sintomas motores da doença de Parkinson? Então, o que acontece é que a dança faz com que o cérebro libere uma substância chamada de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E o BDNF ele está envolvido com a produção de dopamina, que é muito comprometida em pacientes com Parkinson, porque você tem a morte de neurônios dopaminérgicos. Mas, na verdade, não é só a dança que causa a liberação de BDNF. Qualquer forma de exercício físico
causa a liberação do BDNF. Seja musculação, seja o exercício aeróbico, como caminhada, corrida, natação, enfim. Fez exercício físico, o teu cérebro vai liberar BDNF, vai liberar fator neurotrófico derivado do cérebro, e isso vai influenciar a produção de dopamina e vai restabelecer, pelo menos em parte, aquela dopamina que está em déficit no teu organismo. Não é a dança especificamente, mas o exercício físico de uma forma geral. Quanto à musculação, por que é importante o portador da doença de Parkinson fazer musculação? Bem, é muito comum portadores da doença de Parkinson apresentarem fraqueza muscular. E a fraqueza muscular é o quê? É a queda significativa na força muscular. E essa fraqueza muscular, ela acontece devido à inibição da ativação de neurônios motores. E aí o indivíduo tem uma fraqueza muscular bem significativa, né? Bem característica da doença de Parkinson. Além disso, além dessa fraqueza muscular, os indivíduos com doença de Parkinson têm problemas na marcha, falta de equilíbrio, tem um aumento nas chances de quedas e a bradicinesia. Inclusive, esses problemas, como problemas na marcha, falta de equilíbrio, quedas e bradicinesia, estão muito associados com a falta de força. Então você junta a falta de força muscular, junto com essa fraqueza muscular específica da doença de Parkinson. Essa é uma justificativa muito plausível para indivíduos com doença de Parkinson se envolverem em musculação. Para quê? Para ganharem força muscular e para combater essa fraqueza muscular, restabelecendo os níveis de força e diminuindo as chances de desenvolver, de levar quedas, de desenvolver problemas na marcha, de ter faltas de equilíbrio e controlar a bradicinesia. Então veja, mais uma vez aqui, se você deseja tratar a doença de Parkinson de uma forma efetiva, o que é que você tem que fazer? Tomar um medicamento, se alimentar de forma correta, fazer psicoterapia, regular o sono e fazer exercício físico. Esse exercício físico pode ser a musculação, pode ser a dança que eu destaquei aqui, mas também pode ser qualquer modalidade de exercício. O importante é que o indivíduo, que o paciente com doença de Parkinson, se mexa. O exercício físico atua de uma forma muito efetiva no tratamento da doença de Parkinson, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.